Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eis o slogan do então candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Que se mude. Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter e o vídeo que eu faço hoje eu quero trazer aqui um questionamento sobre o slogan da campanha do Bolsonaro, né? Então, Jair Messias Bolsonaro, que é deputado federal lá no estado do Rio de Janeiro e que é um candidato, aliás, é o mais cotado candidato à presidência da República, embora as pesquisas dizem ao contrário, mas, na minha humilde opinião, esse cara ele é o que mais está cotado para ganhar as eleições, né? Mas não vim aqui falar propriamente do candidato em si, nem de outros, mas sim do slogan da campanha dele, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E aí, obviamente, muitos vão perguntar, Walter, aonde você viu problema nesse slogan do Bolsonaro? O que isso pode afetar? Como vocês viram no início do vídeo, eu coloquei aquele trecho de num showmício, num comício, né, onde ele declarou que o Estado não é laico e sim tem que ser Estado cristão e que a minoria, no caso, tem que se curvar à maioria, levando em conta que o Brasil ele é um país com 85% de pessoas que se declaram cristãs e os outros 15% você inclui pessoas de outras religiões, tais como judeus, muçulmanos, espíritas, candomblecistas, umbandistas, shintoístas, enfim. E dentre esses 15% também podemos incluir as pessoas que não têm religião e pessoas que se declaram ateístas, agnósticos, deístas, enfim, pessoas que não têm vínculo com religião. Logo, podemos deduzir que nesses 15% englobamos diversos tipos de pessoas e em 85% englobamos pessoas que se dizem cristãs. Podemos entender que nessa declaração dele, a maioria na qual ele se refere é aos cristãos. E suponhamos que Jair Messias Bolsonaro ganhe essas eleições e ele, de repente, não que ele vai fazer isso, eu creio que ele não faria isso, tá? Porque haveria que mudar a Constituição e tudo. Mas suponhamos que ele entre, mude, altere a Constituição e traga, de fato, uma teocracia no Brasil. Como alguns desejam, imaginam isso, né? Existe um tal de um pastor Tupirani, se você digitar aqui no YouTube, pastor Tupirani, você vai ver que é um louco fundamentalista, tá? De uma igreja que o cara fundou lá, o cara mete pau nas igrejas neopentecostais, como Mundial, Universal, Igreja da Graça, Plenitude, Assembleia de Deus. A igreja dele é certa e as restantes são erradas, tá? Como sempre. Isso aí é de praxe no cristianismo. Esse pastor, ele tem um slogan também muito conhecido chamado Constituição não, Bíblia sim. Ou seja, eles têm uma ideia, eles apregam uma ideologia de que a Constituição não deve ser seguida e sim a Bíblia. Então, ou seja, ter a Bíblia como Constituição. Porém, qual que é o problema aqui para o cristão? Que o cristão ele não para analisar. Tá? Muitos amigos não sabem, mas eu vou te falar um segredo teológico aqui da Bíblia. Tá? Os livros pentateucos, ou para os judeus a Torá, que engloba Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os quatro livros, no caso são 5, incluindo Gênesis, mas se a gente pegar Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio,
ali há uma constituição, há todo um código penal, regras de convivência, de direitos e deveres para uma nação, ou seja, a nação de Israel. Tá? Eu já expliquei isso aqui em alguns vídeos aqui no canal, e também em canais de judaísmo sério você também pode conhecer mais sobre o assunto, né? Sobre a Torá, a visão judaica sobre a Torá, tá? Ou seja, o povo de Israel, os hebreus, eles tinham na Torá a sua constituição. E suponhamos que hoje a Bíblia seja instaurada como constituição, vai ser um problema muito sério para todas as religiões, inclusive até para o próprio cristianismo. Eu vou explicar o porquê, tá? Se levarmos a Bíblia ao pé da letra, não vai ser um problema apenas para nós céticos, no caso que seguem, as pessoas que mais seguem o canal, né? Os ateus, os agnósticos, os deístas, mas também para pessoas de outras religiões, como os umbandistas, espíritas, hinduístas, enfim. Por que isso? Um só versículo que eu ler aqui vai mostrar, se o cristão entender o que é o decálogo, o que ele está incluído e o que ele era para o povo hebreu, o cristão vai entender que esse versículo ele pode matar, é um próprio tiro no pé do cristianismo, da fé cristã. Eu vou ler aqui para vocês aqui. Êxodo 20, verso 3. Preste muito bem atenção. Êxodo 20, verso 3, o texto diz o seguinte, Deus falando para a nação de Israel, tá? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus ele é muito explícito que ele era o único Deus para aquela nação. Não terás outros deuses diante de mim. Qual que é o problema? Que se você ler o Antigo Testamento todo, que para os judeus não tem nada de Antigo Testamento, é um testamento muito atual e válido, essa ideia de que Deus ele é único, indivisível, algo que não tem divisões, e sim é algo único, que os judeus e os muçulmanos acreditam e apregoam, isso bate de frente com a fé cristã. Porque em nenhum local do Antigo Testamento, Deus ele fala que enviaria um Messias como filho dele. Ou seja, esse texto, esse verso aqui, ele mata a ideia de Jesus como Deus. Elimina, extirpa totalmente a ideia de Jesus como o próprio Deus. Essa ideia de Jesus como se é Deus ou não, ela é uma ideia que, se for calcada em cima dos evangelhos, vai possuir contradições. Porque o evangelho que mais vai apregoar Jesus como o próprio Deus seria, no caso, o evangelho de João. Quando, em alguns textos, como, por exemplo, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, assim, existem diversos textos que dá a ideia de que Jesus ele era o próprio Deus. Esse Deus, no caso dos judeus, o Deus hebreu, encarnado na terra. Mas, ao mesmo tempo, nos evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas, você tem textos que Jesus, por exemplo, quando Jesus ele é abordado por um mestre da lei, que esse mestre fala, bom mestre, Jesus fala, por que me chamas de bom? Se bom é somente um, no caso Deus que estás nos céus. Ou seja, ali Jesus é uma coisa, Deus é outra. Se Jesus ele é Deus, por que ele pediu para que, se fosse possível, o Pai afastasse o cálice de sofrimento lá no Monte das Oliveiras? Por que Jesus ele orou a Deus? Se ele era o próprio Deus. Ou seja, Jesus ele não queria morrer, mas o Pai determinou que ele deveria passar pela morte de cruz, pelo sofrimento, pela humilhação de morte de cruz.
Então, ou seja, é contraditório essa ideia de que Jesus é Deus. E ainda por cima, me inventam o tal do Espírito Santo, que é outra loucura também. É outra coisa que foi criada pela igreja para substituir a pessoa de Jesus Cristo. Porque se Jesus ele existiu, ele não foi nada mais, nada menos do que um homem mortal que viveu, de repente foi um agitador, um candidato a Messias, mas que não cumpriu os requisitos do Messias aguardado pelos judeus, e que esse homem chegou a um determinado momento que morreu, ou seja, deixou de existir. Mas para a fé cristã, isso não teria lógica, não teria sentido a fé cristã se Jesus morreu e não tivesse ressuscitado, ou não tivesse continuado. E como não existe evidências concretas sobre a ressurreição de Jesus, e principalmente sobre a ascensão aos céus, porque todo mundo sabe que morto não ressuscita, e muito menos ninguém pode ascender aos céus como helicóptero, da forma que a Bíblia descreve, logo a igreja precisou criar algo para substituir esse consolo, esse conforto que Jesus dá. Na verdade, não é nem substituir, sim reforçar mais. Foi aonde foi criada a figura do Espírito Santo, que também é tido pela maioria dos cristãos como um próprio Deus também. Ou seja, é uma parte de Deus, é uma característica de Deus. Porém, isso na fé original, na fé monoteísta, apregoada no Antigo Testamento, isso é algo inconcebível. É algo que não se encaixa. Logo, se você tiver um presidente como o Bolsonaro, tá? Ou qualquer outro aí que queira instaurar uma teocracia cristã no país, que também tem o caso do Cabo Daciolo, né? Que é pior que o Bolsonaro, no sentido religioso. Porque o Bolsonaro, a gente percebe uma característica do Bolsonaro, que o Bolsonaro, ele é um cara que acho que ele não pensa muito para falar, entendeu? Ele não, sei lá, ele fala ali, a multidão, enfim, ele vai pelo calor da multidão. Mas, comparado, por exemplo, com o Cabo Daciolo, o cara me leva uma Bíblia num debate político. Então, esses caras desejam instaurar uma teocracia cristã no Brasil. Então, tudo bem. Instaure uma teocracia cristã no Brasil, faça com que a descrença não seja aceita, de repente se enquadre como crime, a crença em outros deuses, mas também considere que a fé cristã, crer em Jesus como Filho de Deus, ou pior ainda, como o próprio Deus, crer na figura do Espírito Santo, fere o decálogo. Logo, se o cristão começar a praticar a Bíblia do começo até o final, quando chegar em Êxodo 20, tem que ser declarada o fim da fé cristã. Porque Deus fala que não terás outros deuses além de mim. Ou seja, ele é único. Ele não aceita dividir a adoração dele. Ele não aceita dividir a fé, a crença das pessoas em outras divindades. Ele, o Deus aqui, o Deus dos Hebreus, ele era um Deus ciumento e que, de forma alguma, em nenhum momento no Antigo Testamento, ele fala de Gênesis a Malaquias, fala que o Messias seria filho dele. Se ele não aceita outros deuses além dele, a fé cristã ela vai ter que ser extirpada se a Bíblia for instaurada como Constituição. Então fica a pergunta: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Qual Deus seria? Se for o Deus da Bíblia, a fé cristã ela tem que ser extirpada. Porque essa ideia de Jesus como Messias, como Filho de Deus ou como o próprio Deus, foi instituído pela igreja muito tempo depois do Decálogo que você tem aqui na Bíblia, em Êxodo 20. Muito tempo depois. Claro, estou trazendo uma perspectiva. Eu sei que muitas pessoas vão achar esse vídeo idiota, ou o meu questionamento absurdo. Mas é de se pensar. Sem contar também que esse ponto de vista que eu estou trazendo é um ponto de vista mais para a visão protestante evangélica. Porque existe uma diferença entre o decálogo bíblico e o decálogo que a Igreja Católica fez, os 10 mandamentos da Igreja Católica.
Mas, por exemplo, se a gente pegar o Bolsonaro aí, que, principalmente o Daciolo, e a gente levar aqui vários cristãos aí, fundamentalistas e fanáticos, como o pastor Tupirani, quer instaurar Bíblia como Constituição, rejeitar essa Constituição nossa atual que foi elaborada no ano de 88, né? Aliás, passou a vigorar no ano de 88, ou seja, há 30 anos, coloca aí então a Bíblia como Constituição. Vai ter que se fechar todas as igrejas, ou então a fé em Jesus como Filho de Deus e principalmente como próprio Deus tem que ser extirpada. Não só os terreiros de Umbanda, de Candomblé, centros espíritas, templos budistas. Bom, apesar que o budismo ele é uma religião ateísta, né? Mas assim, qualquer tipo de outra religião que dê a entender que o Deus aqui dos hebreus não era um Deus único, vai ter que ser extirpada. Ou seja, agora vem a pergunta, você acha que os cristãos vão fazer isso? Não. O que eles vão fazer? Vai inventar mil e uma desculpa. Não, porque não é bem assim. Olha, é que você tem que entender. É porque você não tem a visão espiritual. Sabe o que é? Porque o Espírito Santo não te revelou. Não, eu só estou lendo o que está escrito aqui. É de ordem cronológica. Quem veio primeiro, Jesus ou o decálogo de Êxodo? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Logo, se é Deus que deu esse decálogo ao povo hebreu, e logo também, se foi Deus que enviou Jesus como filho dele, ou propriamente ele, esse Deus ele não pode mudar. Porque ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Logo, se ele era perfeito, ele saberia que surgiria uma religião que falaria que ele teria mandado um filho para cá. Logo, ele mudou de ideia, mudou os planos. Se ele mudou os planos, então ele não é perfeito. Ele não pode ser Deus, porque ele mudou. E Deus é imutável, porque ele é perfeito. O que é perfeito você não mexe, não altera, não modifica. Porque é perfeito, vai mexer o quê? Logo, se ele mudou, então ele não é perfeito. Se ele não é perfeito, bom, as afirmações religiosas sobre Deus devem ser revistas. E as pessoas vão chegar à conclusão, usando a racionalidade, de que tudo isso aí não passa de essas formas que as pessoas adjetivam Deus, definem o que é Deus ou o que Deus deixa de ser. As pessoas vão perceber que tudo isso não passa de ideias oriundas do cérebro humano. Que os deuses e Deus, toda a ideia de Deus e deuses, elas surgem no cérebro humano e são formatadas de acordo com a visão cultural, social, temporal e geográfica das pessoas. Forte abraço a todos os amigos e fiquem na paz.